Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar para vocês agora um pouco sobre a farmacocinética dos sais anestésicos, ou seja, todo o processo de absorção, distribuição, metabolização e excreção desses sais anestésicos a partir do momento com que ele é aplicado no local, certo? Mas mais uma vez, nosso objetivo aqui é tratar desse assunto de uma forma de fato aplicável. Qual a relevância desses conceitos de farmacocinética na prática clínica, certo? Então, quando a gente aplica um anestésico local, qual que é nosso objetivo? Não é injetá-lo dentro do nervo, é injetá-lo o mais próximo do nervo possível. Mas entendam que naquela região, ao redor do nervo, nós temos diversas outras estruturas, como, por exemplo, uma rica vascularização, certo? Então, toda vez que eu injeto um pouco de anestésico local, um tanto vai para o nervo, que é o desejável, vai para o interior do nervo, né, que é o desejável, mas um tanto ele é absorvido para a corrente sanguínea. Então, quando falamos do processo de absorção, estamos falando especificamente da entrada desse sal anestésico do tecido, do local em que injetamos, para o interior do vaso sanguíneo. E o que é importante falarmos sobre isso? Diversas coisas, mas o que é mais importante? Primeiro, todos os sais anestésicos que utilizamos hoje do grupo amida, eles são vasodilatadores, todos, ou seja, promovem uma vasodilatação em algum nível. Se eu promovo uma vasodilatação, o que isso significa? Que eu vou favorecer menos a entrada desse sal anestésico no interior do nervo e mais para dentro do vaso, certo? E isso não é interessante por diversos motivos. Menor potência do meu anestésico local, maior absorção, eu vou ter maior concentração desse sal anestésico dentro da corrente sanguínea, o que favorece, por exemplo, um aumento do potencial de toxicidade, né? E aí vem um detalhe importante. Então, quanto mais vasodilatador é o meu sal anestésico, maior a sua toxicidade, certo? Menor a sua potência e duração do seu efeito. Porém, devemos entender que a maioria dos sais anestésicos hoje são associados com os vasoconstritores, exatamente por isso, para a gente favorecer a entrada desse sal anestésico no nervo e não no vaso sanguíneo, porque eu vou fazer uma vasoconstrição desse vaso sanguíneo. Menor quantidade de sal anestésico vai entrar, vai ser absorvido para o interior do vaso sanguíneo, da corrente sanguínea, consequentemente, menor a chance de toxicidade, maior duração do efeito do meu anestésico, maior potência do meu sal anestésico e, consequentemente, menor sangramento, que para a cirurgia é muito interessante, né? Porque eu promovi vasoconstrição, é um efeito adicional aí para as intervenções cirúrgicas, beleza? Após a entrada desse sal anestésico no interior da corrente sanguínea, ou seja, após a ocorrida a absorção desse sal anestésico, ele vai ser distribuído por todos os órgãos e tecidos, ok? O tempo que leva para reduzir a concentração desse sal anestésico no interior do vaso sanguíneo, nós chamamos de meia-vida. Ou seja, quanto maior a meia-vida de uma solução anestésica, mais tempo ela leva para reduzir em 50% a sua concentração no interior da corrente sanguínea. Então, quanto maior a meia-vida de uma solução anestésica, maior o seu potencial de toxicidade, porque fica mais tempo na corrente sanguínea, certo? Então, esse é um detalhe importante na nossa prática, entender a capacidade ou a qualidade do nosso sal anestésico no que diz respeito ao seu potencial de vasodilatação e à sua meia-vida, né? Isso é importante entendermos. Outro detalhe importante, durante essa distribuição, isso também é um detalhe importantíssimo, bem útil para a nossa rotina clínica. Importante entendermos que todos os sais anestésicos, durante
durante esse processo de distribuição pelos órgãos e tecidos, eles têm passagem livre pela barreira hematoencefálica e pela placenta, tá? O que isso significa, pessoal? Duas coisas. Primeiro, se ele tem passagem livre pela barreira hematoencefálica, ele pode chegar facilmente ao sistema nervoso central. Solução anestésica no sistema nervoso central em alta concentração pode levar à depressão do sistema nervoso central, certo? Mais uma importância da utilização dos sais anestésicos associada aos vasoconstritores. Em relação à barreira placentária, passagem livre para a barreira placentária. Será que seria interessante uma grande quantidade, uma grande concentração de sal anestésico chegando até o feto, até o nosso bebê, né? Com um sistema nervoso central delicado em formação, né? Pode gerar também depressões cardiovasculares e depressões do sistema nervoso central no feto, em desenvolvimento. Por isso, pessoal, aqui a gente quebra um paradigma importante, né? Alguns acabam passando de uma forma inadequada a informação de que para gestantes o mais adequado são soluções anestésicas sem vasoconstritor. Não. O indicado para gestantes é a utilização de solução anestésica associada a vasoconstritor, porque nós vamos ter uma menor ou mais lenta absorção, menor concentração de sal anestésico na corrente sanguínea e, consequentemente, menor quantidade de solução anestésica chegando até o nosso bebê, até o feto, ok? Então, primeiro paradigma, primeira informação importante aí no que diz respeito às gestantes e às soluções anestésicas. Depois de distribuído, pessoal, toda essa solução será metabolizada. O principal órgão de metabolização das soluções anestésicas é o fígado, certo? Antigamente, quando utilizávamos dos anestésicos do tipo éster, essas soluções anestésicas eram hidrolisadas por enzimas no sangue, né? Por exemplo, a pseudocolinestease, a enzima mais relacionada com a hidrólise dos anestésicos tipo éster. Mas essa hidrólise gerava um subproduto chamado PABA, né, que é o ácido paraaminobenzoico, que tinha um alto índice de reação alérgica. Então esse é um dos motivos pelo qual paramos de utilizar os anestésicos do tipo éster e hoje utilizamos do tipo amida, que são, em sua maioria, metabolizados no fígado, o que é importante a gente saber, né? Cuidado aí com os pacientes hepatopata, com hepatites, cirrose, esteatose hepática, alcoólatras, porque os sais anestésicos são metabolizados no fígado. E aí vem uma dica importante. Nós temos dois anestésicos que não têm 100% da metabolização realizada pelo fígado, ou seja, são soluções anestésicas bem indicadas para pacientes hepatopatas. Uma delas é a prilocaína, que é metabolizada no fígado, mas também no pulmão, e a outra é a articaína, que é metabolizada no fígado e parte é hidrolisada na corrente sanguínea, certo? Agora, os sais anestésicos do tipo amida, que são os que utilizamos hoje, mesmo quando metabolizados, geram subprodutos que podem ter algum efeito indesejável no nosso organismo. Por exemplo, a ortotoluidina é um metabólito, né? Ou seja, uma substância gerada a partir da metabolização dos sais anestésicos do tipo amida e que em pacientes que têm alguma propensão genética pode levar ao que chamamos de meta-hemoglobinemia. O que é isso? É a transformação, vou falar de uma forma rápida e objetiva aqui, tá, pessoal? Transformação do ferro ferroso em férrico. E o ferro férrico não tem capacidade de aderir ao oxigênio e, consequentemente, transportar oxigênio, certo? Então, um paciente que fica mais suscetível à cianose, fica mais suscetível à baixa de oxigenação nos órgãos e nos tecidos, devido a esse metabólito chamado ortotoluidina. O principal anestésico relacionado à meta-hemoglobinemia é a prilocaína.
e o segundo a articaína, tá? Então isso é o mais importante aqui no que temos, no que tange aí a questão da metabolização. E a excreção, pessoal, ela é realizada pelos rins. Então, para todas as soluções anestésicas, todas elas são excretadas pelos rins. Então, temos que ter uma adequação na dose para pacientes renal crônico, transplantados renais, em diálise, né? Devemos ajustar as doses dos sais anestésicos para esses pacientes. Beleza, pessoal? Então fiquem ligados aí, clique no gostei se vocês gostaram desse vídeo, acharam que as informações são válidas, que acrescentaram para vocês. Disseminem esse vídeo, compartilhem com seus amigos e vamos fazer esse canal crescer, porque nosso objetivo é disseminar o conhecimento de uma forma prática e aplicável. Beleza? Até nosso próximo vídeo. Um abraço!